Doutor Matheus Mucazel, perito criminal de toxicologia. Doutor, em que se aplica a toxicologia na perícia forense? Bem, a perícia criminal é dividida em várias áreas, né? E a toxicologia forense é uma das especialidades da perícia criminal. Nós atuamos fazendo perícias normalmente requisitadas pelo médico. O médico, o perito, ele vai fazer a necrópsia e vai requisitar alguns exames para ajudar ele a identificar a causa-mortes do caso. Ou então, para elucidar alguma coisa referente à morte. Também não só a morte, pode também ser requisitado em casos de vivos, usuários de droga, ou em casos de abuso sexual. Então, a toxicologia forense, ela dá um auxílio para a perícia feita pelo médico, para que... Os médicos legistas. Então, Isso, o senhor trabalha sob o pedido dele, né? Quando ele faz a necrópsia ou faz o exame no periciando vivo, ele vai querer provas, elementos para poder fechar o caso que ele está analisando ali. Então, nós fazemos perícias, no geral, perícias de uso de droga ou de envenenamentos, na sua grande maioria. Mas vai depender de cada caso, né? Porque, por exemplo, você pode ter um caso de um uso de medicamento mal aplicado. A pessoa tinha alergia a um medicamento e foi aplicado esse medicamento na pessoa. Ele tem uma reação. Ele tem uma reação. Então, vai variar de cada caso. Cada caso é um caso e o médico vai ter a suspeita dele e vai nos requisitar para a gente fazer a análise toxicológica. Aí vem o quê? Vem o sangue da pessoa, é isso? Mas a pessoa está viva, não morreu. Aí... Pode estar viva como ou morta. Nos vivos, normalmente, a gente utiliza sangue e urina. Mas aqui no estado da Bahia, a grande matriz que a gente usa é sangue e urina. Mas em alguns casos a gente tem até capacidade de fazer essas análises, a gente tem equipamento e capacidade. É só desenvolver o método. E análise em cabelo, e nós fazemos análise, por exemplo, do arsênio, a gente faz em unha, cabelo, em pele. Arsênio é um veneno? Isso, um veneno, uma espécie de veneno. E no caso de morsos, a gente usa também as vísceras, porque a principal via de envenenamento é via oral. Então, normalmente o médico ele manda a peça, que a gente chama que é o estômago. Nós temos que fazer, ele manda o estômago fechado, a gente abre esse estômago para observar o que é que tem dentro desse estômago. Normalmente aqui há muitos casos de envenenamento por chumbinho, que é aquele grão. Muito popular o chumbinho, ele é proibido. Apesar de ser proibido, né? Apesar de ser proibido, ele é muito comercializado ainda informalmente. E há muitos casos de envenenamento por tanto suicídio como homicídio. E quando nós abrimos o estômago, nós visualizamos grãos dentro do estômago. A gente faz essa coleta e vai analisar esse grão. Aí com esse grão nós vamos detectar o veneno, a substância em si, porque na verdade o chumbinho é o nome popular. Né? Existem algumas substâncias utilizadas nesse chumbinho. E aí nós vamos determinar que substância é essa. E aí com essa análise, aí o médico, por exemplo, no caso de envenenamento, ele vai fechar o caso. Foi morte por envenenamento. E aí quem vai decidir se foi suicídio, homicídio, aí a parte já é da investigação. Né? A perícia faz a prova material. Nós vamos concluir, foi envenenamento por tal substância. Então, pelo que eu entendi, o seu trabalho é basicamente sobre material biológico, é isso? Biológico, Nós fazemos análise também em materiais encontrados em local de crime, material apreendido na rua. Tipo o que, por exemplo, doutor? O famoso arrebite, que é vendido nas estradas. São medicamentos, anfetaminas, que são vendidas ilegalmente também. E essas apreensões, eles pegam os comprimidos, a gente faz análise no laboratório e conclui que substância é essa. Que existe uma lista da Anvisa de substâncias proibidas, proscritas. E a gente identificando a substância, aí você vai ter um elemento probatório para poder... Isso já depois do acidente que aconteceu com esse motorista que morreu em função desse medicamento, é isso? Isso. Ou então se for apreendido na mão de pessoas que estejam vendendo esse medicamento. Certo. Também. Ou num local de crime, num local de possível suicídio, você encontra um veneno ao lado do corpo. Aí a gente faz a perícia do veneno, identifica a substância, o médico vai coletar o estômago, vai mandar para a gente.
a gente vai coletar, vai identificar a mesma substância, ele já faz esse link. Foi a substância que ele ingeriu, foi aquela que estava do lado do corpo. Já é um indicativo de possível suicídio. Tem um crime muito popular também, doutor, que é o tal do Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela, é. Vocês trabalham também com isso? Nós também fazemos análise do Boa Noite Cinderela. São substâncias que tornam a pessoa sonolenta, são efeitos parecidos com álcool, ele fica meio grogue e você consegue ter o controle da pessoa sem que ela ofereça resistência nenhuma. E há casos que a pessoa pode ser abusada sexualmente, você pode induzir a pessoa a ir num caixa sacar dinheiro, e ele vai, usa o cartão, digita a senha. Necessariamente essa pessoa não morre, ou pode morrer ou não. Não, normalmente não morre, porque a dose é uma dose que não chega a dar uma overdose na pessoa. Até não é um crime para deixar a pessoa desacordada, é para deixar a pessoa sob controle. Sob controle, exatamente. E é um dado assim, importante, que é bom passar para as pessoas, é que nesses casos de Boa Noite Cinderela, a pessoa que foi vítima, ela deve ir o quanto antes a uma delegacia para que o delegado possa encaminhar ela para fazer o exame toxicológico. Porque o que acontece? Quando você ingere um medicamento desse, ele tem um tempo de vida no seu organismo. Você vai ingerir o medicamento, ele vai ter um pico, você vai sofrer os efeitos desse medicamento, depois o seu corpo vai começar a eliminar esse medicamento. E se normalmente esses medicamentos são usados por... normalmente são chamados calmantes, né? Pessoas que usam diariamente. De uso contínuo. De uso contínuo. Normalmente, nesses casos, as pessoas normalmente não tomam ele continuamente. Então, a gente tem que coletar ou o sangue ou a urina da pessoa enquanto esse medicamento ainda estiver no organismo dela. Se a pessoa sofrer um Boa Noite Cinderela e demorar 2, 3 dias, o medicamento já se foi e a gente perde a prova, né? A gente vai fazer uma análise, mas dificilmente a gente vai detectar porque a substância não está mais no organismo dessa pessoa. O álcool também, doutor? O álcool também. O álcool também é a análise que a gente faz lá, que é também uma das mais requisitadas, é a alcoolemia, né? Que são normalmente em acidentes de veículo, que fazem essa análise, mas também em casos de homicídio, porque a pessoa, sob o efeito do álcool, reduz a capacidade de defesa, ou pode se tornar agressiva também. Como é que se processa o álcool no organismo da pessoa? Como é que ele evolui, doutor? Isso ele é bem interessante, né? Porque você tem na literatura, você encontra tabelas que explicam a quantidade de álcool no sangue e os efeitos que causa na pessoa, né? Então, quando a pessoa começa a beber, que começa a aumentar o nível de álcool no sangue, ela passa por diversas fases. Primeiro, a pessoa vai se tornando desinibida, vai ficando alegrinha, um pouquinho mais alegre, ficando solta. A pessoa está na festa e o cara não tinha coragem de chegar na menina. Chama para dançar. Já começa a ter essa coragem, vai ficando desinibido. E se ele continua ingerindo e aumentando a concentração, ele vai, dessa desinibição, passa a se tornar uma alegria, ele já começa a ficar alegre. Aí já passa a dançar, ficar alegre, aí vai aumentando, se torna euforia. Faz umas palhaçadas que não faz normalmente, né? Já começa a estar no nível mais elevado da alegria, né? Chega a euforia e, em alguns casos, dependendo da pessoa, ele chega nessa parte da euforia, que chega a parte da agressividade, né? Chega a ficar violento. A pessoa se torna violenta. Algumas pessoas. Vai depender do perfil de cada pessoa. Da tolerância de cada um, né? E se ele continuar bebendo, dessa euforia, dessa violência, aí começa a deprimir o sistema nervoso central e a pessoa começa a ficar depressiva, sonolenta. Aí bate a tristeza, bate o famoso bode, né? Quando chega a hora do bode, o excesso de álcool. Aí todo mundo fica triste, depressivo, sonolento. E se aumentar ainda a concentração, a pessoa entra em coma e, dependendo do nível do álcool, pode chegar à morte tendo uma parada respiratória. Nós estivemos no laboratório e o senhor falou sobre os equipamentos. Vamos ver? Essa tecnologia do Randox, que nós recebemos agora, ela vem com algumas novidades. É uma tecnologia nova e ela tem algumas melhorias que vieram trazer para os operadores de toxicologia e para os resultados.
Ele tem a capacidade de rodar 360 amostras em torno de 1 hora. Então isso ele traz uma maior celeridade nos resultados dos nossos exames. Além disso, ele é mais específico do que a metodologia da cromatografia. Ele faz uma pesquisa específica de alguns grupos de drogas e de psicotrópicos. Então, além de ser uma metodologia mais rápida, ele nos dá já uma triagem com uma maior certeza do que nós vamos confirmar. Esse aqui é o nosso principal equipamento de confirmação das nossas substâncias. É o cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa. Essa técnica é a técnica ouro para a identificação de substâncias. Ela é muito útil na toxicologia forense porque ela é bem específica na detecção das suas amostras. É uma técnica que utiliza a cromatografia, que vai separar nossas amostras, e o espectrômetro de massa, que vai criar uma espécie de impressão digital da substância e, por isso, a alta especificidade dela. No exemplo, uma pessoa foi envenenada. Nós temos suspeita de um veneno, mas nós não sabemos qual é esse veneno. Nós vamos preparar a nossa amostra, injetar nesse equipamento e ele vai ser possível de detectar qual foi a substância, qual foi o veneno utilizado. Então ele é um método bem específico, é um método padrão, utilizado mundialmente e que nos dá o resultado positivo e confiável para a toxicologia forense. Doutor, vamos falar um pouco mais sobre os equipamentos? A perícia aqui da Bahia, a perícia técnica, ela é uma das melhores do país, né? Muito pela excelência dos seus peritos, também como os equipamentos que nós temos aqui, que dão suporte às nossas perícias. Então nós podemos afirmar que a qualidade da perícia que é feita aqui na Bahia é similar à feita nos grandes centros? Exatamente. O que significa ser perito para o senhor? Assim, eu vejo que o seu olho brilha quando o senhor fala. Eu vou lhe dizer assim, quando eu nem sabia o que fazia um perito antes de fazer o concurso. Um amigo falou, rapaz, vai ter um concurso para perito criminal, vamos fazer? Aí eu falei, perito criminal faz o quê? Aí ele me explicou e aí fiz o concurso e passei. Para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, para quem não quer ficar na mesmice do dia a dia, está querendo sempre se desenvolver intelectualmente, uma área perfeita. A pessoa fala assim, você é perito criminal, então você vai ver morto. Você não tem medo de ficar vendo e tal. Eu vejo com outros olhos a perícia. Se eu ver um morto, quando eu olho para ele, meio que eu converso com ele falando, fique tranquilo que a gente vai investigar e descobrir o que foi que aconteceu. Então, na verdade, eu tenho o orgulho de estar trabalhando para descobrir o que de fato aconteceu ali, em prol daquele indivíduo que já faleceu, e você vai tentar desvendar para punir o verdadeiro culpado. É por isso que é uma profissão tão nobre, né? Você está trabalhando para ajudar as pessoas. E fique ligado, sem perícia não há justiça.